Ok, então boa noite e bem-vindos ao nosso Céu do mês de agosto. Eu gostaria de começar da forma como temos começado sempre, pedir-vos algum feedback sobre o que têm estado a sentir deste momento. Por isso é que eu também costumo fazer esta reunião um pouco depois de iniciarmos o ciclo, não é? Já iniciámos o ciclo lunar aqui no fim de semana, portanto já deu para termos aqui algum gosto da coisa, não é? Perceber como é que este novo ciclo se vai desenrolar, a lua nova de Leão, e era isso que eu gostaria de vos propor, então, que tentassem refletir um pouco o que é que estão a sentir, o que é que têm sentido estes últimos dias, e numa palavra ou uma frase partilharem aqui no chat para de alguma forma depois fazermos aqui uma reflexão também, perceber o que é que estamos a sentir que seja em comum. Portanto, também está a ligar aqui a Dina. Ok. Então já temos aqui uma palavrinha do Ezequiel, um pouco antes da gravação já tínhamos estado aqui a trocar algumas impressões. E o Ezequiel diz alívio, a Alexandra diz alguma tranquilidade, aceitação, a Carmen Ferreira diz acalmia. Eu espero que não tenha influenciado, quer dizer, penso que não, quando mandei na newsletter a dizer que, pronto, parecia que este ciclo agora seria um bocadinho mais tranquilo. Mas parece que não sendo essa a influência, pelo menos faz sentido, ressoar aqui com aquilo que vocês estão a partilhar. Portanto, a Carmen Campos diz confiante, a Bárbara diz algum foco e certeza. Ok, bem diferente, não é, daquilo que temos estado aqui a partilhar nos últimos 3 céus do mês. Pelo menos em todos eles tínhamos um céu bastante desafiante, com muitas tensões, e não quer dizer que agora estas tensões desapareceram, mas pelo menos daqui para a frente a coisa parece um bocadinho mais desanuviada, de facto, como acaba por ser, se calhar, uma palavra aqui até que resume um pouco aquilo que é o vosso feedback. A Dina fala em conhecimento interior. Ok. Muito bem. Antes de começarmos então a olhar para o mapa, eu gostaria também de mostrar aqui, começámos por falar dos elementos, mostrar aqui os elementos. Eu vou só então compartilhar aqui a minha tela para vocês poderem acompanhar. Ok. Espero que consigam ver. Sim? Estão a ver? Já está aí a aparecer? Sim. Sim. Ok, muito bem. Só aqui a tentar arrumar. Há muita virgem, não é? Há muita virgem agora no ar. Eu estou aqui a tentar arrumar também estas janelinhas todas. Bem, é interessante, de facto, desde logo, uma mudança bastante significativa nos elementos. Começamos aqui o mês com algum fogo, até podemos dizer bastante fogo, não é? Aqui no dia 8, e até ontem tínhamos bastante fogo, e ele vai tendencialmente a desaparecer ao longo do mês. E ali para o dia 22 vai mesmo, quando o Sol entrar em Virgem, portanto neste momento é só o fogo que temos, é aquele Sol ali em Leão, e quando ele entrar em Virgem, então
é o foco, é a terra, que de facto é o elemento mais forte agora. É interessante, há pouco a Bárbara até falou, não é, em foco, não é? Penso que foi isso, foco e certeza, não é? Algo mais orientado para a terra, não é? Que é pragmática, e o ar também, a parte mental. Portanto, isso é o que vai dominar praticamente este mês, sobretudo aqui a partir do meio, portanto ali dia 16, não é? Começamos a ver claramente muito esta dicotomia entre ar e terra. E ar e terra são o que têm em comum estes dois elementos é de facto serem muito racionais, não é? Um racional prático e o outro mais mental, abstrato, social também. Mas são ambos mentais. O que acontece com a falta de fogo? Eu diria que, pronto, tem duas coisas. Uma delas será sentirmos talvez um pouco mais apáticos, não é? Em avançar para as coisas, em iniciar coisas, quer dizer, não necessariamente iniciar no sentido prático, lá está, isso há muita energia prática, mas em aventurarmos, em exprimirmos, não é? Falta de fogo normalmente apaga-nos, não é? O fogo tem esse impulso para a autoexpressão. Por outro lado, pode trazer menos conflito, não é? Gerar menos conflito nessa perspectiva, porque quanto mais também nos afirmamos, também normalmente mais conflito geramos. Então essa pode ser aqui uma acalmia também, não é? O termos pouco fogo pode ajudar numa perspectiva mais racional, mais mental, menos emotiva, até porque, se repararem, outro elemento que esse sim não está mesmo presente sistematicamente ao longo do mês é a água. Isto não quer dizer que não possamos sentir, não é? E que as emoções não estejam, não aconteçam, não estejam no ar. Podem não ser tão óbvias e ser mais inconscientes, não é? Estar num plano mais enterrado ou camuflado, muitas das vezes até camuflada por trás da razão. Isto faz-me lembrar um pouco uma conversa que eu estava a ter com a Bárbara, aquela situação que falámos, e depois já poderemos então também falar um bocadinho sobre isso, sobre essa perspectiva que tu dizias de facto estarmos agora às vezes aqui a argumentar racionalmente, mas sempre com muitas âncoras emocionais por trás, não é? De alguma forma autodarem-nos o juízo e acharmos que estamos a ser objetivos, quando no fundo há ali aquela emotividade por trás. E isso eu penso que mostra-se um pouco nesta perspectiva. A falta de água pode dar para isso, não é? Uma água que está ali subrepticiamente, está ali enterrada, está ali a correr, mas não de uma forma clara, não tem modo de expressão. Exprime-se através dos outros elementos, não é? Ou por trás dos outros elementos. Não sei, Bárbara, eu falei disso, não sei se queres dizer alguma coisa sobre se também vês isto nesta perspectiva aqui dos elementos, te faz sentido? Sim, faz-me sentido que, isso estás a dizer, portanto, que as emoções acabam por não estar tão claras e numa fase tão... Pronto, numa fase tão complexa como esta que estamos a viver e que nos deixa a todos assim meio... pronto, que é muito em reação, muito reativos. Não ter consciência dessas emoções pode muito mais facilmente gerar em confronto, conflito, cada um ficar nos seus argumentos, que às tantas nem sequer têm muita lógica. Sim, se houvesse mais água, talvez houvesse uma conexão maior e a gente percebesse de onde é que vêm essas reações. É o que é. Estamos mais propensos também a manifestar isso, não é? E a perceber isso no outro. E agora, sem água, é como se, ok, agora não vamos lidar com isso, não é? Agora não é o momento de sentir, mas não podemos desligar, não é? Não desligar o sentimento, obviamente. Ok, muito bem. Também podemos olhar aqui um bocadinho só para os modos. Aqui há assim um pouco mais de diversidade ao longo do mês.
mas de facto há dois que se sobrepõem aqui, dois modos, que é o mutável e o fixo. Desde logo o fixo está muito fixo, não é? Está muito presente até ali ao 22 de agosto, o que traz esse elemento talvez de alguma rigidez, não é? À mudança, mas por outro lado também temos muito mutável. Então isto também pode ser aqui uma certa esquizofrenia entre a necessidade ou a perspectiva de mudar e de adaptação e ao mesmo tempo alguma resistência também a essa mudança e tentar estabelecer e manter as condições, o que está estabelecido. E depois chegamos ali ao fim do mês com depois mais cardinal. Já temos aqui mais cardinal, que já nos impele talvez mais para a ação, mais para, de facto, avançarmos com coisas, com projetos. Também estamos numa fase em que queremos um pouco isso, descansar, não é? Férias, embora eu diria que se calhar com alguma, já aqui com algum boliço, não é? Querer organizar o que é que vem a seguir, portanto obviamente não estamos descansados, não estamos completamente tranquilos em relação ao que aí vem, e então isso também não nos deixa descansar de uma forma tão tranquila. Mas pronto, é um pouco também essa esperança, não é? De termos aqui um tempinho de alguma pausa. Não sei se querem perguntar alguma coisa ou partilhar alguma reflexão. Antes de espreitarmos então aqui o nosso mapa do momento. Ok, então vamos avançar aqui para olharmos para o mapa da Lua Nova. Portanto, começamos precisamente por aqui. Vou só andar para trás para não ter isto aqui. Portanto, este é o ciclo em que estamos e olhando para o mapa do início do ciclo, que é o mapa da Lua Nova, podemos também projetar desde logo aquilo que são as temáticas que se vão depois desenrolando ao longo do ciclo. Não quer dizer que elas se mantenham sempre assim até ao final do mês, mas de alguma forma dão a tónica. E a tónica, embora há pouco estávamos a falar de algum alívio, se olharmos para este mapa, ele não é tão tenso como já vimos outros, não é? Mas ainda assim tem aqui algumas tensões. E que penso que é o clímax, talvez, de tensões que vêm de trás. Portanto, nada de especialmente novo, sobretudo aqui a ativação maior desta lua, onde é que está o cursor desta lua nova, é o Urano, e portanto tem muito a ver com as mudanças que estamos todos a sentir e muitas vezes a resistir não é? Que é uma coisa também muito de Urano em Touro, portanto é um pouco paradoxal este posicionamento de Urano, não é? Urano, que é mudança, revolução, está num signo que não prima propriamente por essa forma de estar, prefere a sua zona de conforto e aquilo que é conhecido. E, portanto, nós estamos um pouco nesta perspectiva, não é? Resistir muitas vezes à mudança, porque, de facto, a mudança também está a ser muito radical e, às vezes, a reagir também radicalmente à ideia da mudança. E eu penso que é um pouco isso que está agora também a ser continuadamente a ativar. A quadratura de Saturno-Urano, que é tal, já falámos sobre ela noutros céus do mês, que é de facto a quadratura que marca o tempo que estamos a viver, este ano, ainda um pouco o próximo, agora vai começar a aliviar. Já vemos aqui bem mais fininha, não é? O traço, porque Saturno está a andar para trás, portanto está aqui nos 9 graus, o Urano está ali nos 14, já está a dissipar-se um pouco. Não quer dizer que esta tensão desapareça, porque ela ainda não chegou, digamos assim, a manifestar-se completamente, ainda vamos ter outras quadraturas pela frente, mas podemos sentir aqui uma certa acalmia.
mas no início do mês isto ainda parece ter gás, não é? Ainda há pouco estava a ver o telejornal e aqui se calhar nós não... Enfim, temos os nossos momentos também de alguma rebeldia, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, de facto a coisa estava ali muito tensa com a questão das vacinas, a questão de quem quer ser vacinado, quem não quer ser vacinado, a questão das máscaras, enfim, de realmente muita resistência já cada vez mais, não é? Porque à medida que as coisas vão arrastando, ouvires-me dizer, bem, esta regra agora é até não sei quando, mas depois chega ali aquele momento, afinal tem que ser mais não sei o quê, e de facto é natural que estejamos um pouco cansados. E isso leva-nos a reagir de forma impulsiva, de forma, enfim, a querer de facto uma solução nova, ou outro tipo de soluções, ou até boicotar qualquer tipo de solução, porque queremos andar para a frente e ok, isto é um sonho e quero acordar, não é? Só que não funciona de facto assim, mas de alguma maneira talvez a aceitação que vocês falaram um pouco, que já estavam a sentir, se vai instalando à medida que nós vamos avançando neste mês. Pelo menos é essa a perspectiva que talvez possa, pelo menos que eu faz sentido olhando aqui para os trânsitos, como eles vão desenrolando ao longo do mês. Só dizer também que, obviamente, uma lua em Leão, uma lua nova em Leão, convoca-nos muito para uma perspectiva de algum individualismo, não é? De o foco no eu, no que eu quero, na minha vontade, na minha autoexpressão, na minha liberdade para me manifestar, e, portanto, obviamente que essa tensão entre aquilo que eu quero e aquilo que eu posso, ou aquilo que eu devo ou não devo, e as limitações, e a tal mudança. E aqui a mudança é sair da zona de conforto, não é? Pensar de uma maneira diferente, seja lá, eu posso até ter uma visão muito alternativa da realidade, não é? Portanto, pelo menos aqui, todos nós estamos num evento astrológico, a astrologia não é propriamente o mainstream da realidade, portanto podemos até identificar-nos com uma perspectiva mais alternativa. Isso não quer dizer que não sejamos também desafiados para ver as coisas de maneira diferente, não é? Não é porque já temos uma perspectiva diferente que não tenhamos também o desafio de nos confrontarmos com essa outra forma de estar. Portanto, não é vestir a camisola do sou diferente, não é só alternativa, então pronto, e os outros são o mainstream. Nós estamos sempre a vestir e a despir camisolas, não é? Portanto, aliás, aquilo que estávamos a falar há pouco é muitas vezes isso que cria tensões, não é? Eu identificar-me com uma determinada perspectiva e não estar aberto a olhar para ela da forma mais neutra, mais objetiva possível. Alguma questão? Ou alguma intervenção? Alguma dúvida? Partilha? A questão que da Sim, Bárbara ter, a Bárbara quando mencionou nos chats de que gostava desse smart enquadratura aos nodes. Ok. Não estava aqui a ver, muito bem. Pois tudo bem. E eu, quer dizer, como percebo pouco ou nada, gostava de saber por que razão, ou assim, minimamente, porque essa nota. Ok. É uma nota que, de facto, e obrigado, Bárbara, ainda não tinha olhado ali para o chat, que de facto foi o culminar desta reflexão que eu tive a fazer um pouco na preparação. Fui chegar exatamente ali àquele, acabei por chegar ali àquele Marte, de facto, em quadratura aos nodos. E a expressão que eu acabei por escrever aqui é: o diabo está nos detalhes. Ou seja, porque há aqui muito esta perspectiva virginiana, não é? Do foco. Há pouco a Bárbara também falou nisso, não é? O foco. E eu cheguei aí porque de facto estava a ter muita dificuldade. Hoje estava a olhar para os trânsitos
E aquilo que eu estava a sentir bem, isto está sempre a fugir-me, ou seja, eu estou a tentar agarrar aqui a ideia, base, e de facto a coisa estava a fugir, e quanto mais, e necessitava de maior foco. Portanto, e isso deu-me de facto essa perspectiva, parece-me que é um pouco isso, ou seja, tentarmos apertar cada vez mais a malha, ou seja, focarmos no detalhe. Não, obviamente, esquecendo a big picture, não é? Mas, de facto, para conseguirmos chegar a alguma coisa ou concretizar algo e ter a objetividade necessária, que é isso que, de alguma forma, estes nodos, no fundo, pedem, não é? Ou seja, temos ali um nodo norte em Gêmeos, então procuramos foco, foco quer dizer, procuramos objetividade, mas para isso precisamos desse foco, não é? Aquele foco do Marte em Virgem, no tal detalhe, no tal pormenor. E isso, obviamente, que pode ter um lado positivo, não é? Mas também pode ser extremamente estressante, como eu estava ali há pouco a tentar perceber, afinar, cada vez mais afinar e refinar, e depois parece que a areia nos escapa sempre, é mais fininha, cada vez mais fininha, e vai-nos escapando sempre um pouco. E então eu penso que a ideia que me surgiu foi um pouco essa, a sensação que eu tive foi um pouco essa. A dificuldade que é focarmos no essencial, talvez por um excesso de detalhe, mas ao mesmo tempo também não podemos descartar o detalhe, temos que ir de facto ao detalhe se queremos entender as coisas da forma mais objetiva. Precisamos de decapar, desconstruir muitas das vezes o mecanismo, não é, para entender como é que as coisas funcionam. Ok, obrigado. Não sei se, Bárbara, vês a coisa da mesma maneira ou se... Assim, faz muito sentido aquilo que disseste. Queria só acrescentar que pode, se calhar estavas a focar nesse lado mais, menos positivo, vá lá, mas o que eu vi quando olhei para aqui, os planetas quando ficam em quadratura aos nodos, eu vejo assim como se eles tivessem um magnetismo especial, vá, assim, houvesse ali uma concentração concentração de força e de foco. E este Marte em Virgem é muito, então bora lá arregaçar as mangas e fazer o que é preciso. Tipo, já sei para onde é que quero ir, ou tenho uma ideia, não é? Então, mas agora tenho que olhar para os espacinhos pequeninos e fazer o trabalho que é preciso para lá chegar. Era por isso que eu estava a dizer que acho que gosto desse. Ok, claro, eu acho que isto, de facto, pode ser, é ferramenta, não é? Porque o Marte, quando temos como tu dizes, não é um planeta em quadratura aos nodos, no fundo ele é que faz a ponte, não é? Entre aquela perspectiva, digamos, que é precisa trabalhar para aquela que queremos, de alguma forma, integrar. Aquele planeta é o que faz a ponte, é a ferramenta que nos permite, não é, chegar lá. E de facto eu tinha aqui, a frase que eu tinha aqui é que é através da assertividade em confrontar, lá está, as fantasias, as projeções, expectativas, muito ali o Sagitário, não é? Projetarmos um ideal, uma perspectiva que queremos, não é? Uma vontade, um desejo, um ideal, e portanto confrontarmos isso com o filtro da realidade, não é? Isto passa ou não passa naquele crivo, isto realmente funciona ou não funciona, e termos a assertividade para poder, de facto, confrontarmos, não é? É uma coisa de Marte, de luta, e aí podemos talvez conseguir mais objetividade, é? Partir um bocado, às vezes, aquelas fantasias ou expectativas, para ver as coisas como elas são, não é? Ok, muito bem. Eu vou só andar aqui para a frente. Queria mostrar-vos um outro mapa, que é o mapa de agora, basicamente. Foi há 2 dias atrás, mas é basicamente aquilo que estamos ainda
a viver, talvez. Só para mostrar precisamente essa quadratura aqui mais forte ainda, não é? Ali o Marte, de facto, mais fortemente aqui em quadratura com os nodos, e depois de outros dois aspectos muito interessantes, que é este Mercúrio a fazer oposição a Júpiter e Vênus a fazer oposição a Neptuno. E isto é interessante porquê? Porque eles são dois pares de opostos, não é? Ou seja, Mercúrio tem aqui uma afinidade com Júpiter, não é? Porque regem signos opostos e de alguma forma têm uma certa oposição e complementaridade naquilo que eles significam, enquanto que Mercúrio é a mente objetiva, não é? A ferramenta mental, cerebral de recolher dados, passar dados, processar dados. Júpiter tem a ver com, enfim, o tal ideal, uma perspectiva filosófica, busca de sentido, um alinhamento num enquadramento maior, mais vasto, busca de conhecimento, ou seja, conhecimento, informação, não é? Temos essa dicotomia. E, portanto, quando temos uma oposição, eu diria que é uma oportunidade, não é? Uma oportunidade para, de alguma forma, também expandirmos mais a nossa forma de pensar. E aqui, obviamente, através de uma dimensão um pouco mais coletiva, não é? Este Júpiter em Aquário, os valores são valores mais coletivos, humanistas, abrangentes, de integração da diferença. Pelo menos, digo eu, não é? Acho eu, não é? Na melhor forma de Aquário. E, portanto, isso pode nos desafiar numa perspectiva mental que pode estar muito ligada àquilo que eu penso, àquilo que eu acho, não há um Mercúrio em Leão. Então, pode ser aqui, de facto, uma ponte e uma oportunidade para, de facto, pode ser aquilo que vai nos trazer também mais tranquilidade e aceitação. É, de facto, este desafio, este chamamento para, se calhar, pensarmos de uma maneira um pouco mais abrangente. Em termos de valores, não quer dizer que isso também não possa ser distorcido, obviamente, mas a ideia é tentarmos aproveitar isso da melhor forma. Em relação à Vênus e ao Neptuno, também podemos dizer que são, de alguma forma, opostos. Já não tanto aqui na perspectiva de regerem signos opostos, mas Vênus tem muito a ver com a relação, a cooperação com o outro, com um espelho que eu vejo no outro, não é? Uma reflexão no outro, uma valorização de algo que vem através dessa relação. Eu gosto disto, não gosto daquilo, então Vênus em Virgem é muito discriminatória também nessa perspectiva, não é? Vai ao detalhe, o que é que eu gosto, o que é que eu me identifico, o que é que o que me dá prazer ou não, o que é que eu sinto como bom, belo, agradável, positivo também, de alguma forma. E Neptuno é uma dimensão transcendente, não é? De conexão também. E de projeção mais sobre o coletivo, sobre grande massa, sobre uma perspectiva transcendente, seja ela, enfim, se quiserem, mais religiosa, mais espiritual ou outra. Portanto, também aqui um desafio de abrangência, não é? De aceitação da diferença e daquilo que, porque Vênus em Virgem, não é? Muito afinada nos detalhes, não é? Muito perfeccionista, em contacto com este Neptuno em Peixes, tem dificuldade, não é? Em encontrar aquilo que é realmente perfeito, porque as coisas vão-se desfazendo e não temos outra forma senão aceitar, senão aprender a navegar um pouco nessa visão mais abrangente, em que se calhar, enfim, aquilo que nos separa dos outros, aqueles pequenos detalhes que nos separam dos outros, se calhar não são assim tão importantes, não é? Para Neptuno, essas coisas são irrelevantes, portanto, há uma perspectiva neptuniana que é, ok, estamos todos ligados, fazemos parte do mesmo. E, portanto, isso também nos pode trazer mais aceitação.
um desafio, não é? Uma proposta, digamos assim, de maior aceitação. Não quer dizer que isto não venha com alguma tensão, não é? Porque é uma oposição, mas as oposições, a tensão das oposições tem mais a ver com temperar, não é? Com equilibrar. Então até é mais fácil muitas vezes de integrar, não quer dizer que seja fácil, mas é mais fácil talvez do que as quadraturas, porque temos esse diálogo mais frontal, não é? Com aquela energia. Claro que podemos projetar isto completamente e ficar barricados num lado, mas essa será aquilo que queremos evitar, não é? O ideal. E, portanto, eu penso que estes são os grandes desafios que temos de iniciais aqui do nosso mês, e depois as coisas começam, de facto, a suavizar. Eu até vou mostrar aqui o relógio. Eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, dizer alguma coisa. Ok, não tenho estado a ver aqui, peço desculpa, o chat. O João Manuel fala de Neptuno, oitava superior de Vênus. Ok. Sim, de alguma forma, quando falamos do amor, não é? Da perspectiva amorosa, podemos falar de um amor mais pessoal, não é? Que tem a ver com a Vênus, e um amor mais impessoal, mais transcendente, digamos assim, mais inclusivo, menos discriminatório, não é? Mais espiritual. Que é o Neptuno, sim. O Neptuno é essa perspectiva de nos sentirmos parte de algo que nos transcende, não é? Seja um coletivo, seja a humanidade como um todo, seja a vida por si, o universo, não é? Portanto, é sempre esta perspectiva de unificação, não é? Enquanto que Vênus leva-nos mais, está mais ao serviço do Sol, não é? Está mais ao serviço da nossa identidade. Eu gosto disto, não gosto daquilo. Gosto de mexicano, não gosto tanto de japonês ou de sushi. Enfim, portanto, são aquelas pequenas que são importantes, não é? Para nós definirmos a nossa personalidade. Quando estamos a conhecer alguém romanticamente, isso é importante, saber o que é que a pessoa gosta, os gostos, não é? Para saber se de facto temos afinidades. Mas Neptuno está acima disso, não é? Neptuno é, ok, é uma pessoa, portanto, é uma união de alma, é uma coisa que transcende essas diferenças de personalidade e de identidade. E nesse sentido, sim, João, será uma espécie de oitava, digamos, superior. Daí esta oportunidade também de integrarmos, não é? Porque Neptuno depois também pode levar-nos para aquelas fantasias mirabolantes, não é? Que acharmos que temos ali à frente a deusa, não é? E depois, enfim, ou deusa ou Deus, não é? E depois aquilo estilhaça-se quando percebemos que é só uma pessoa, ou que também é uma pessoa. Obviamente que também tem a sua centelha divina, se quiserem, obviamente, mas no fundo, no dia a dia, nós relacionamos com a personalidade uns dos outros e, portanto, isso também tem que funcionar, não é? Ou pelo menos numa relação pessoal é isso que nós procuramos, funcionar nessa dimensão mais pessoal. Ok, então, espreitando aqui para o nosso mapa do momento, eu até vou colocar isto ali semelhante para, de alguma forma, não fazer tanta diferença. Portanto, é isto que mais ou menos temos aqui. E andando com isto para a frente, dia após dia, o que nós vamos ver... Eu não coloquei ali os aspectos da Lua, porque para não criar aqui muita riscalhada, portanto a Lua vai obviamente ativar tudo aquilo que já está aqui constelado no mapa. E, por exemplo, aqui no dia 16, de facto, pode ser um momento também mais interessante, não é? Ou talvez um pouco tenso, porque vai ativar precisamente aquela quadratura ali do Marte aos nodos. A Lua vai estar conjunta aqui ao nodo sul, portanto o tema que falámos há pouco. Mas depois reparem como isto vai suavizando um pouco. Temos ali o Sol a fazer oposição ao Júpiter. Penso que só reforça também um pouco aquilo que falámos já. E depois vamos chegar aqui ao dia
perto da lua cheia, que é um bocadinho antes talvez, e o que nós vamos ver é esta figura aqui, que chamamos um papagaio, não é? Falta aqui a oposição dos nodos, mas os nodos estão sempre em oposição, então não aparece aqui, mas que é uma figura, reparem, bastante mais fluida, não é? Temos estes traços azuis aqui a aparecer, pelo menos graficamente é logo muito identificável esta fluidez. E é interessante porque ela envolve também Urano, o tal ponto, e o Saturno, não é? Portanto, o tal ponto de maior tensão global que estamos a viver, aqui a ser de alguma forma mitigado com estes trígonos que temos ali do Marte e do Mercúrio ao Urano, e depois a Vênus a fazer aqui um trígono ao Saturno. E, portanto, reparem, a partir aqui do dia 22, que é quando se dá a lua cheia, e, portanto, temos aqui o mapa da lua cheia também, posso mostrar, mas é basicamente muito este momento que estamos aqui a ver. Portanto, acontece ali até junto, não é? Aquela lua mesmo junta ali ao Júpiter. E pode ser uma catarse, mas uma catarse positiva, não é? De chegarmos aqui a um momento em que nos focamos mais, não quer dizer que os problemas desaparecem, não estou aqui a fazer previsões externas no sentido, ok, vai acabar o Covid, vai haver alguma coisa mágica que vai resolver tudo, mas talvez os problemas continuam, até apareçam novos, mas em termos psíquicos, talvez o nosso foco possa estar mais em encontrar soluções do que focarmos nos problemas, por exemplo, não é? E nesse sentido acabámos por fluir melhor com as circunstâncias. Portanto, não vou muito fazer, não é, essas previsões externas, não, acho que há outras ferramentas melhores para isso. Enfim, podemos também falar se calhar de algumas coisas que já estão a acontecer, novas perspectivas de medicamentos que já estão a surgir, enfim, são possibilidades, não é? Quem sabe outras ferramentas, outras formas de combater esta situação possam entretanto surgir, ou enfim, não sei, isso é indeterminância, não é? Que me ultrapassa completamente. Se soubesse, era bom. Dúvidas, questões? Ainda uma outra coisa importante que eu gostaria de falar, mas não sei se querem dizer alguma coisa, partilhar. Hoje temos aqui duas ilustres colegas, a Bárbara e a Carmen Ferreira, que me fizeram o gosto de estar presentes. Não sei se alguma de vós quer dar o vosso bitite também, dizer alguma coisa, ou qualquer outro de vós. Olá, boa noite, Jorge. Que software estás a utilizar neste programa? Olá, João. Como? Qual é o software que estás a utilizar? Este software é o SolarFire. SolarFire, ok. Que versão? É a última versão, penso que é o 9, não é? 9. Ok. Sou grato. Ok. Obrigado, João. Muito bem. A Carmen diz que não tem nada a acrescentar. O que eu gostaria de acrescentar a tudo aquilo que já temos estado aqui a falar é uma outra coisa que também, não sei se, pronto, se calhar passou aqui um pouco despercebido, mas é ali a retrogradação do Urano, que, como vocês podem ver, começa aqui por volta do dia 20 também, ou seja, junto ali àquela fase da lua cheia. O que também, embora, pronto, ele estando o Saturno retrógrado e o Urano andar para a frente, no fundo estão-se a afastar. O Urano vai ficar retrógrado, vai de alguma forma aproximar-se do Saturno. Mas o facto de estarem os dois retrógrados, eu acho que vai começar a introverter esta dinâmica. Portanto, esta tensão, quando está retrógrada,
em vez de ser tão projetada lá fora, começa a ser mais percebida dentro. E eu acho que isso é positivo, não é? Pelo menos dentro do clima que estamos, pode ser positivo nós começarmos a olhar mais para dentro, a refletir. Talvez, lá está, aqui no caso do Urano, nas nossas rebeldias, nas nossas visões diferenciadoras, será que é assim, será que não é? Portanto, pode haver aqui um questionar e este é um certo travão que também pode contribuir para menos tensão, ou pelo menos tensão externa, não é? E a tensão ser vivida mais internamente, mas penso que isso também às vezes é mais positivo, ou pelo menos é um ponto de reflexão. Muitas vezes vemos as coisas lá fora, somos ativados pelas circunstâncias lá fora e depois isso também nos motiva à reflexão. Portanto, é como a respiração, não interessa só inspirar, precisamos também de expirar. Portanto, as duas coisas são importantes. E neste momento será trazer toda este contexto e estas dinâmicas agora para dentro. E o que é interessante é que, se vocês repararem, com esta retrogradação do Urano, com o Urano retrógrado, nós vamos ter todos os planetas externos à órbita de Marte retrógrados. Portanto, é Júpiter, Saturno, o Quirón, Urano, Neptuno e Plutão. Ou seja, tudo aquilo que é mais coletivo, tudo aquilo que é mais transpessoal, digamos assim, está mais dentro. E isto é interessante porque vai até outubro, só outubro é que vamos ter primeiro o Plutão, depois a seguir o Saturno e depois o Júpiter, ali num espaço de 15 dias, no início, na primeira metade de outubro, então eles vão voltar a ficar diretos e talvez isto possa, enfim, dar-nos esse, pelo menos em termos externos, um momento de alguma pausa. Pode ser, enfim, talvez menos intervenção de medidas, de situações que querem fazer isto ou aquilo e de alguma forma olharmos um pouco mais para dentro, não é? E sermos nós próprios, sentirmos mais nós próprios responsáveis por fazermos acontecer as coisas. E depois ali em outubro parece voltar outra vez uma certa manifestação, e o que também sabemos que outubro vai ser, já isso está um pouco na calha, não é? Sabemos que o ano passado foi assim e portanto este outubro também não vai ser muito diferente se calhar, e os casos se calhar podem vir a aumentar, com as escolas a abrir, com muito mais situações de regresso ao trabalho e de mais movimentação, e portanto é possível que nessa altura tenhamos que outra vez fazer aqui algum tipo de, tomar medidas, não é, do ponto de vista global, porque estamos a falar de Plutão, estamos a falar de Júpiter e estamos a falar de Saturno, portanto autoridade, política, decisões, não é, nessa perspectiva, coisas numa dimensão externa. Não quer dizer que isto também não viva dentro de nós, obviamente. Os nossos líderes somos nós que os elegemos. São reflexos também daquilo que nós queremos ou que não queremos, ou pelo menos uma parte de nós, não é? Então a ideia aqui, eu penso, com esta retrogradação também é trazer isto mais para dentro, e isso parece-me positivo. Depois os outros só vão entrar diretos lá para dezembro, Neptuno e Quirón, o que também é interessante, não é? Pode-nos falar aqui talvez de um momento tenso, não é? Porque novembro e dezembro de facto vão ser, agora vamos ter setembro, depois outubro, ainda assim com alguma ligeireza, não é? Dentro deste panorama. Depois novembro, final de novembro e dezembro, temos ali mais umas outras tensões. E portanto Neptuno e Quirón ficam diretos nessa altura e depois Urano direto em janeiro. E aí vamos ter esta malta toda direta nessa altura. Depois são os outros, será ali a Vênus que vai ficar retrógrada. Portanto, mas é interessante que agora
todos os planetas para lá de Marte, não é? Júpiter até Plutão, vão estar retrógrados. Então isto pode dar essa perspectiva, não é? De que lá fora pode-se passar muita coisa, mas parece que está tudo assim um pouco em suspenso. E haver menos capacidade também, muitas vezes, de exteriorizar estas energias. Ok. Muito bem. Estamos aqui a aproximar-nos também das 10 horas. Não sei se tem alguma pergunta que queiram fazer. Algo a acrescentar? Jorge, podes falar um bocadinho daquele trígono de Mercúrio e Marte a Urano? Este aqui. Ok. De alguma forma isto, enfim, há pouco falámos daquela virgem, não é? Da perspectiva do detalhe, do quanto isso parecia ativar, desafiando, não é? De uma forma desafiante aqui os nodos. Eu penso que isto vai ajudar de alguma forma que as coisas sejam um pouco mais fluidas. Não será tanto na perspectiva, eu diria, da objetividade, mas eu penso mais na construção de soluções práticas. Aqui parece-me ser mais a questão de terra. E de facto, com a entrada de setembro, muita coisa prática. Agora estamos um pouco em férias, não é? Mas ali em setembro é sempre a fase da Virgem, não é? Portanto, logo a seguir o Sol entra em Virgem, é sempre o início do ano letivo, o regresso ao trabalho, portanto, há sempre um foco muito grande em planeamento, em gestão, em resolução, não é? em soluções práticas, não é? E, portanto, isso parece-me ser também uma questão aqui. Novas soluções, novas formas de ver as coisas, de fazer as coisas, de encontrar caminhos. Daquele trígono ali parece-me um bom auspício para essa perspectiva, não é? De encontrarmos aqui novas soluções, novas perspectivas. Pronto, se quisermos falar da perspectiva do Covid, daquilo que estamos a viver agora desta batalha, parece isso também estar muito na calha, não é? Muita coisa agora, novas vacinas diferentes, novos medicamentos, novas perspectivas, portanto, muita inovação também. Será que vamos voltar ao teletrabalho? Como é que vão ser as coisas? Como é que vamos integrar isso agora, se calhar, por exemplo, nas escolas, tecnologia, o que é que vai surgir? Este Urano também pede muito isso. Outra coisa, já agora, e que surgiu esta semana, a questão das alterações climáticas, que eu acho que é outra grande batalha, se não a grande batalha, não é? Agora estamos aqui nesta perspectiva de uma luta mais emergente, não é? Mais de emergência com a pandemia, mas não as alterações climáticas parecem estar cada vez pior e essa vai ser uma emergência muito mais difícil de lidar e que implica realmente mudanças muito fortes de padrões, de formas de estar, de cada um de nós, não é? E isso não é fácil. Desde logo fala-se muito, por exemplo, na questão, não é? Carros elétricos ou energia limpa, etc., e claro, isso parece-me ser interessante e positivo, mas também já está, enfim, os dados acho que não mentem, o maior impacto das emissões que nós mandamos para a atmosfera, que são nocivas, tem a ver com a nossa forma de alimentação. Mas isso, reparem que fala-se muito de uma agenda de transição digital e climática, mas fala-se muito sobretudo nesta perspectiva, numa perspectiva de energia limpa, porque se calhar em termos industriais também pode ser um bom motivador, não é? Para alavancar a economia. Mas, enfim, há outras coisas que são difíceis, não é? E eu diria que a alimentação que realmente pode ter um impacto muito maior, essa é muito mais difícil de levar as pessoas a...
é uma zona de conforto, e Touro tem um pouco a ver com isso, não é? E são essas zonas mais confortáveis que nós nos habituámos a estar e que o nosso sofá, não é? Existencial, que precisa também de mudar, porque sem isso ele vai na mesma, não é? Portanto, vai com enxurrada ou vai com incêndio, enfim. E isso tem sido dramático e acho que, pelo menos, parece que estamos a acordar um pouco para isso, esperemos. Ó Jorge, e tu achas que o facto de todos estes planetas transpessoais ficarem retrógrados nos vão fazer pensar um bocado nestas questões? Como é que isso se reflete para dentro, percebes? Sim. Sim, eu penso que sim, porque de alguma forma se estes planetas, por exemplo, desde logo Júpiter e Saturno, não é, que têm muito a ver com o poder político e de decisão, também mostram que há algum momento em que é preciso, se calhar, olhar e reformular e refazer. Aqui a Lisa estava a falar exatamente na questão do lixo eletrónico, não é? E que a energia não é assim tão limpa. De facto, ainda há dias vi uma reportagem da BBC que falava exatamente sobre a questão dos carros elétricos, não é? Da energia por baterias. Ok, se calhar aqui para a Europa pode ser muito interessante, de facto, termos tudo eletrificado. Mas o que acontece é que na China, não é, que estão a retirar da terra, não é, aqueles minérios absolutamente fundamentais para ter esse tipo de tecnologia, está-se a criar muita poluição. Portanto, quer dizer, lá está, não há uma visão, acaba por não ser uma visão global, e sem ser uma visão global não funciona, não podemos estar a poluir de um lado para depois ter a Europa limpa e ter outros locais do planeta que estão a emitir mais gases ainda do que nós. Portanto, se calhar temos realmente de rever o modelo económico claramente, não é? Não é agora dizer, agora passamos de combustíveis fósseis para baterias e continua tudo na mesma, só com um produto novo. É outra não funciona. Não funciona. Somos muitos bilhões, não é? E se queremos ter qualidade de vida para todos esses bilhões, não dá para comermos todos carne, não dá se calhar para todos termos um carro, todos temos um telemóvel novo todos os meses é um exagero, não é? Mas todos os anos pelo menos. Enfim, é repensar tudo isso. E não acho que é só esta retrogradação, obviamente, que vai trazer a solução, mas pode haver aqui um pé atrás, pode haver aqui será que é mesmo por aqui? Algumas hesitações, não é? Na implementação dessas medidas, porque está tudo agora com muita força, não é? Vem o dinheiro pelo menos aqui na Europa, não é? Vem o dinheiro do plano de recuperação, e então investir muito nessas transições que são importantes, mas será que é isso que funciona? Será que isso vai fazer mesmo o impacto necessário? Se calhar não. Exato. E, aliás, o que está a surgir nas notícias é exatamente isso. O acelerar, o deteriorar do aquecimento é global. tão grande que qualquer... Não, nem estava previsto, não é? Agora, Parece que nem se previa que houvesse um aquecimento a esta altura do campeonato, não é? Portanto, sim. Foi brutal, também vi. Portanto, só daqui a 10 ou 20 anos é que, se agora as coisas realmente mudassem assim muito drasticamente, é que iríamos ter algum tipo de alteração. Portanto, até lá as coisas vão piorando. Então, se calhar temos que começar já a trabalhar em mitigação, não é? Fica caro, não é? A Merkel, quando foi confrontada com a situação, não é, na Alemanha, ela própria diz, bem, a Alemanha felizmente tem capacidade tem dinheiro para poder solucionar isto, não é? Ajudar estas pessoas. Pois, mas tem dinheiro até que ponto, não é? Até quando? Se isto começar a tornar uma coisa recorrente, é complicado, não é? E há outros que não têm, não é? Portanto, a Alemanha tem, mas depois há muitos outros que não têm. Mas mesmo aqueles que têm já estão a sentir, obviamente, que, bem, se calhar não é uma boa política continuar nisto. Daí que, sim, pronto, para responder, então acho que pode haver aqui espera-se, não é? Alguma reflexão. Ok. Alguma outra questão, dúvida?
ou assunto que queiram trazer para falarmos. Não? Ok, então ficamos por aqui no nosso céu do mês de agosto. Muito obrigado pela vossa atenção, pela vossa participação, e vemos no próximo, que será em setembro, e espero que até lá este céu se cumpra nesta perspectiva pelo menos mais favorável ou mais otimista. Então até lá, uma boa noite a todos. Boa noite, Jorge. Férias, se for o caso disso. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Boa noite.